O que acha mais linda do meu coração? Vem com o tio Fábio, vem. Vem com o tio Fábio que eu vou contar uma historinha pra você. E em homenagem ao Dia das Crianças, hoje a gente vai falar sobre o que no Projeto Suetônio? Vamos falar sobre infância. Meu amigo, infância também é um assunto da história, né? E por quê? Porque infância nem sempre foi a mesma coisa. Nem sempre existiu a ideia de criança, um momento onde você ainda está em formação e você tem uma vida própria daqueles que são não adultos. Nem sempre a cabeça funcionou assim, tá? Por um bom período da humanidade, a ideia de infância não era isso que a gente entende hoje. Aliás, se for começar a pensar na ideia do que a gente entende de infância hoje, isso começou a se rascunhar há uns 400 anos. Começou a tomar forma própria mesmo, talvez há uns 200. Então a coisa é bem mais recente do que a gente imagina. Bom, só para a gente começar num exagero gigantesco aí, para ser nosso ponto de partida, vamos lá para a pré-história. Cara, na pré-história você nem tinha tempo para falar de infância. Você pensar que lá no Paleolítico a vida média de um ser humano girava em torno de 14 anos, né? De que raio de infância você está falando? Você está falando de uma pessoa que nasce, tem o desenvolvimento, atinge a maturidade sexual, se reproduz e morre. Então você foi um período extremamente curto de vida para você poder falar em infância. Então vou começar a pensar aí na antiguidade. Aí a gente consegue realmente ter alguma noção do que é, né, algum tipo de infância. Né? Então, quando a gente está falando de antiguidade, uma estimativa de vida aí de 30, 40 anos já pode ser considerada aí no início da civilização. Então você consegue ter uma extensão da vida, onde você consegue ter uma clareza muito grande do que é uma criança, do que é um adulto, do que é um velho, né? Velho nas proporções do que a gente pode imaginar com uma estimativa de vida de por volta de 40 anos. Lógico que isso não para todas as camadas sociais, mas estamos falando assim, início da civilização. Então, começa a pensar nisso aí, né? O que era essa primeira fase, essa fase de formação, né? A infância era entendida assim, até a pessoa ter o mínimo de coordenação motora, de força física, de aptidão para fazer alguma atividade. O que girava em média ali por volta de uns 4 a uns 6 anos aproximadamente, né? Então, o período considerado cuidado, a ser uma criatura frágil, que deveria ser próximo dos pais que vão proteger aquela criatura e dar para ela uma base de formação, terminava ali por volta de uns 4, 6 anos. Tanto que boa parte das populações da antiguidade que a gente tem base, né? Por volta dessa idade aí você já começava uma formação da criança fora do seio doméstico, né? Fora do espaço do convívio da família. Você encontra aí, por exemplo, quando você vai olhar para regimes como o de Esparta, na Grécia Antiga, que as crianças, né, eram levadas para um tipo de escola de formação, né, por volta de uns 6 anos já destacados do pai, destacados da família, né? E ali eles vão ter uma formação para preparação para a vida adulta. Então, para a maior parte das populações da antiguidade, né, quando você sai dessa fase onde você está numa formação física e que você tem um mínimo de aptidão motora, você já passa a ser um projeto de adulto. É óbvio ali que o tratamento com essas pessoas não se dava da mesma forma que se dava com um adulto, né? Sempre existia um respeito a esse tipo de ser, né? Que ele não ia ter a mesma habilidade, não ia ter a mesma força e não ia ter o mesmo conhecimento que um adulto e que, portanto, seria tratado como alguém em construção, né? Alguém em formação para se tornar um adulto, para quando tivesse um porte de adulto. E isso, quando a gente está falando de antiguidade, a gente está falando de coisa do tipo 14,
16 anos, né, mais ou menos essa faixa, já passava a ser considerado um adulto. Eu sei que eu estou fazendo de uma forma bastante generalista, mas a ideia aqui é a gente captar grossamente como é que vai se formar essa ideia de a criança da forma como a gente entende hoje. Então, vamos avançando no tempo, né? Quando a gente chega na Idade Média, a educação, isso aí acabou sendo muito focado em cima da igreja, né? E isso era dedicado a quem? Ou aos futuros clérigos, que muitos deles ingressavam dentro das fileiras do clero ainda bastante jovens, né? 10, 12 anos, né? Entravam como noviços, começavam o seu aprendizado muito cedo. Óbvio, isso não para todos, muitos ingressavam para isso aí já no que a gente chama hoje de fase adulta, né? Ou então esses clérigos estavam ali para dar formação para a nobreza. A massa da população, a população servil ali, tinha formação dentro de casa e uma formação muito rude, muito grosseira, né? Afinal de contas, a maior parte da população mesmo era analfabeta. Então, a partir do momento que a criança já tinha habilidade suficiente para trabalhar na lavoura, ela ia para o trabalho no campo, né? No artesanato, no cuidado com animais, seja lá por, sim, sempre respeitando os limites dessa criança ali, né? Mas limites motores, limites físicos, muito menos os limites de formação de indivíduo, né? Então, durante a Idade Média, a gente falar de infância acaba sendo um negócio muito esquisito, né? Mesmo se você pensar fora dessa camada servil, se você for ver ali a origem da formação da nobreza, também começava, como na antiguidade, por volta de uns 6 anos aproximadamente, quando muitos nobres entregavam os seus filhos a outros nobres, né? Ou ao seu suzerano, ou a um vassalo seu, ou a um co-vassalo seu, para que ele fosse treinado como pajem, né? Na adolescência se tornasse ali um escudeiro e quem sabe, né? Entrando na fase adulta como um cavaleiro. Então, vê, desde muito cedo essa pessoa já não era mais considerada ali alguém a ser preservado, alguém a ser uma responsabilidade familiar, né? Essa pessoa já era um ser público, já era alguém entregue ao meio social para que ele tivesse uma formação específica, né? Para que ele fosse em breve um adulto. O primeiro momento que a gente consegue falar ali de existir uma infância talvez seja no fim da Idade Média, no começo da Idade Moderna, já com a formação do Iluminismo, né? São os iluministas, principalmente quando você vai olhar ali século XVII, século XVIII, né? Que vão ser os primeiros a começar a refletir sobre a importância de ser criança, a importância de ter uma fase da vida onde o seu entendimento de mundo não é o mesmo entendimento de um adulto. Por exemplo, John Locke é um dos primeiros sujeitos a falar da importância do brincar, a importância da ação lúdica. Quando ele começa a olhar que a criança aprende muito mais fácil e adquire muito mais conhecimento, então você vê, a ideia vem mais rápido em maior quantidade quando ela se diverte, quando ela brinca, né? Então, o aprender brincando, o ensinar lúdico, né? Começa a ser uma preocupação dos iluministas. E talvez o iluminista mais importante dentro dessa ideia do conhecimento dado através do brincar, da importância de ser criança e interagir com o mundo através da imaginação, da construção, né? Talvez esse cara tenha sido Jean-Jacques Rousseau, né? Através de sua obra importantíssima chamada O Emílio, né? Que aliás não era uma obra feita para todas as crianças do mundo, não era uma obra universal, era para uma criança chamada Emílio, né? O Emílio, né, foi um contrato, né? Foi um pedido de um pai, né, que tinha um filho chamado Emílio, né, sobre como criar o meu filho, né? Como formar meu filho como um pensador, como alguém capaz, como alguém que seja um criador, né? Como fazer meu filho ser alguém realmente um cidadão, né? E tanto que o próprio Jean-Jacques Rousseau tem uma versão feminina do Emílio, a nova Heloísa,
né? Onde ele vai descrever a educação feminina, né? Como construir essa mulher pensante, né? Da mesma forma que ele escreveu sobre esse homem pensante, já que homens e mulheres não eram entendidos da mesma forma na época de Rousseau e tinham educações distintas entre si. Tanto em O Emílio, né, quanto em A Nova Heloísa, Jean-Jacques Rousseau tem uma preocupação muito grande com essa ideia do imaginário, né, do conhecimento através do brincar, do conhecimento dado através daquilo que cria uma memória afetiva positiva, uma memória ligada a um prazer, né? Então, o entendimento de que é possível se desenvolver a partir de uma formação lúdica, né, uma formação divertida, né, começa a se construir ali naquele momento do iluminismo. É lógico que isso não era para todos, né? Você vai encontrar ali formação de criança como um pequeno projeto de adulto por muito tempo ainda. Basta pensar que durante a Revolução Industrial, né, no século XVIII, quando você tem um fenômeno da urbanização acelerada e as pessoas passam a ocupar os espaços urbanos, né? Você vai ter, por exemplo, na Inglaterra, centenas, se não milhares de registros de crianças mortas com uma atividade dedicada a crianças, limpar chaminés. Pois é, nesse ambiente urbano, aí, com a profusão de casas, com lareira, né, e chaminés longas nessas casas empilhadas, com os prédios que vão acabar se formando ali nesse ambiente urbano inglês, precisava de alguém para limpar a chaminé por dentro. E quem cabia dentro de um duto de chaminé? Alguém muito pequeno. Então eram utilizados crianças para isso. Você tem um monte de registros de crianças que morreram entaladas dentro das chaminés e que sufocaram com a fuligem que era removida dessas chaminés. Então você está colocando criança ali de novo na faixa dos 4 a 6 anos para limpar a chaminé. Pois é um projeto de adulto, né? Então a formação da criança como alguém que vai aprender ludicamente não era para todos, né? Não era algo pensado no geral. Essa construção da importância da infância talvez venha se formar assim, mais claramente quando a gente vai chegar lá no século XIX, né? Tanto que nesse momento aí que vai começar a aparecer inclusive uma literatura que vai falar dessa imagem da infância, da criança, da importância da imaginação, da importância do brincar. E a gente não pode deixar de citar duas obras clássicas que vão falar disso aí: Peter Pan e Alice no País das Maravilhas. Cara, mesmo que você nunca leu os livros, certamente você conhece, você sabe as histórias, são personagens extremamente conhecidos, né, com reproduções de uma série de mídias, né, onde você vai encontrar lá quem que é Peter Pan, né? O menino que vive lá na terra do nunca nunca, o menino que se recusa a crescer, o menino que vive com as crianças perdidas e enfrenta piratas e enfrenta índios selvagens e seja lá que figura mais vai aparecendo dentro das histórias, né? Esse personagem que vive num brincar eterno e que chama outras crianças para viver com ele, né, para fazer parte das crianças perdidas, que nunca crescem, que nunca se tornam adultas, né, vai começar a mostrar ali, cara, qual que é o valor, né, desse brincar, qual que é o valor desse fugir da fase adulta, de permanecer nesse momento infantil, né, de permanecer nesse estado de meramente prazer, né, de falta de responsabilidade. Onde você vai encontrar o reflexo também desse pensamento lá em Alice no País das Maravilhas. Cara, onde começa a história? Começa com Alice ao lado de uma tutora, né, que está ali ensinando como ser uma dama. Cara, como assim? Ela é uma menina ali com um pouco mais de 10 anos aprendendo a como ser uma dama. Pois é, ela está saindo da fase de criança. Em muito pouco tempo ela vai ser apresentada à sociedade, né, na sua festa de debutante, né? É isso que acontece, é isso que é a festa de 15 anos. A moça está lá para se casar, né? A moça está lá para se apresentar à sociedade, onde aparecerão os pretendentes que se casarão com ela. Então, a menina de 15 anos, menina pra gente, né?
menina para nós, pessoas do século XXI, né? Nesse momento está falando de uma menina que vai receber uma formação de como ser, né, a futura dona da casa, administradora do lar, mãe, né, será dama, né, onde você vai aprender a ser adulta. E o que é o País das Maravilhas? É a fuga desse mundo adulto, né? É entrar no mundo do fantástico, no mundo da brincadeira, no mundo dos perigos fantásticos, né? Onde a criança se sente muito bem à vontade nesse mundo de magia, nesse mundo de distorção do real, de construção de algo à parte, né? Então a ideia de que existe um espaço do brincar, que existe um espaço da irresponsabilidade, da desconexão com o mundo adulto, é algo extremamente recente, de uma construção histórica que teve uma duração longuíssima. Nem sempre se teve ideia de que é necessário ser criança, de que é necessário essa fase de construção que vai te ajudar a se tornar adulto, né? Então, às vezes vale a pena a gente parar e refletir, cara. Talvez a infância tenha que ter uma duração mais agradável, ter uma vivência mais feliz. Então, em homenagem ao Dia das Crianças, a gente fecha esse vídeo aí, parabenizando a você que é criança e assiste o canal, a você que tem criança, você que é pai, que voltou a ser criança, né, acompanhando aí essa pequena pessoa dentro da sua casa. E aí, curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo dar um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo dar um descurtir. Essa é a Prancheta do Suetônio, eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você estudando escambau, você deveria estar brincando.